demais. Você já queria, eu vou trabalhar para mim conseguir fazer uma faculdade, ou as coisas foram acontecendo e você acabou ingressando nessa. Não, eu já queria, é uma construção, né? Trabalhar nessa parte administrativa, não só num setor de uma empresa, mas num todo. Eu acho que é importante ressaltar isso, que a empresa ela tem vários setores, onde você consegue agregar em vários. Você não precisa saber tudo, mas você tem que entender um pouco para você chegar numa mesa de reunião e você não falar bobagem, né? Acho Uhum. que isso é muito importante. Eu já sempre quis isso, então meu foco foi esse até eu conseguir o objetivo que eu tô hoje, né? Que é através da gestão de processos, né? Eu acredito que o processo hoje ele é válido para tudo na vida, tanto na vida pessoal, obviamente na vida profissional. O processo ele te dá norte para tudo que você precisa, né? A gente que é dessa área mais de negócios, a gente costuma dizer que o processos é o céu, é o limite. Mas não é só o desenho em si do processo, e sim a questão de executar, de fiscalizar, né? E entregar isso. E como é que se faz isso, né? Todo mundo pergunta isso, né? Não, mas como é que cria um processo? Como é que faz isso? Porque hoje é muito difícil a pessoa seguir um procedimento hoje, padrão dentro de uma companhia. Sim. Como é que segue isso, gente? Meu Deus, eu não sei fazer. Não é assim, não tem nenhuma receita de bolo, né? Eu como gestor hoje, eu acredito que as pessoas são fundamentais hoje dentro de um processo. Só que ela tem que entender que aquilo gera valor para ela, senão ela não faz. Então você tem que mostrar para ela que aquilo é importante para ela e para a empresa também, Sim. né? Aquilo gera valor para a empresa. E é muito importante que todo mundo envolvido nisso. E os desafios vão acontecendo no dia a dia, né? Erros acontecem? Claro que acontece, né? Como é que você chega para um profissional hoje, vamos seguir um procedimento? Né? Uma pessoa que tem talvez 20 anos de casa dentro de uma área de manutenção, por exemplo, ela está acostumada a fazer o trabalho dela de uma forma, mas aí ela precisa adaptar. Como é que você Sim. faz isso? É difícil, né? Muito. Envolve gestão de pessoas. A gente fala muito do gestor aqui, né? Como que as formas de gerir uma área, gerir uma equipe, existe várias formas de fazer isso, né? Cada pessoa desenvolve algo que faz sentido ali para ela. Mas uma coisa que todo mundo tem que saber é vender naquilo que ela acredita, né? Então, se você, como gestor, acredita que algo deve ser feito de alguma forma, ele de alguma forma tem que vender aquela ideia para o time dele, para que o time dele compre aquela ideia e execute. Porque as coisas não simplesmente aconteçam de goela abaixo, né? Ei, Faça isso porque eu tô mandando, porque você acaba perdendo por bons profissionais, você acaba perdendo boas pessoas ali, simplesmente porque você não teve esse traquejo de como descer essa informação de cima para baixo pro time, né? exatamente. Não existe um segredo, né? Gestão de pessoas é um desafio para todo mundo que está nesse tipo de posição. E você fazer a pessoa entender é muito relativo, né? Tem gente que realmente quer aceitar e tem gente que realmente não quer e tá tudo bem. A gente tem que tirar o melhor de cada um, Sim, né? Você tem que aproveitar o melhor de cada um. Todo mundo tem um lado muito bom. Então, isso que é o papel de um gestor, né? Você tem que tirar o melhor e convencer ele a fazer aquela rotina que é importante, né? Você precisa mostrar para ele que aquilo gera valor para ele. Ele precisa entender que ele é importante, porque não é a quantidade de trabalho que ele faz, produtividade. Porque quando ele gera um processo, ele gera economia de tempo, ele gera economia financeira, ele só tem a ganhar. Até ele mesmo vai ganhar, né? sim. Mas é um trabalho árduo para você convencer seu time a fazer isso. É É uma isso aí. coisa que eu costumo dizer que é muito difícil, é mais fácil você desenhar, chegar na mesa de reunião, mostrar para ele, ó, o processo é assim. É fácil, claro, igual você falou, você pontuou muito bem, goela abaixo. Não é assim, o cara não vai fazer. E vai te dar problema do mesmo jeito. Então, a ideia mesmo é tirar o melhor de cada um e não focar também na pessoa. Porque a gestão hoje a gente tem que focar no problema, na raiz dele. Pera, eu criei um procedimento. Tá dando um problema numa determinada etapa. A culpa é da pessoa ou do processo? Vamos analisar, vamos focar na origem. E vamos estancar isso, que isso resolve. Pronto. Porque às vezes a pessoa não foi preparada da maneira correta. Então isso tudo gera valor para ela, né? E ela tem que se sentir querida, né? A pessoa ela precisa se sentir querida naquele lugar. Ela precisa se sentir importante. Pô, ele tá tirando o processo, tá tirando o meu trabalho. Não, não é isso. O processo está facilitando o seu trabalho. O processo está te ajudando no dia a dia da sua vida, né? Isso é tão incrível, né? Eu sou suspeito para falar, mas é tão incrível o processo, porque hoje ele te ajuda em todos os setores da sua vida, né? Tanto na vida profissional e pessoal. Você tem que viver o processo. Porque não existe não existe um pote de ouro no fim do arco-íris. É o hoje, o processo. Quando você assusta, você já viveu o processo, já está no resultado que você quer.
Então não existe uma linha de chegada para as coisas. É o hoje. Então quando você implanta isso, as pessoas, principalmente o time da gente, acha que, não, daqui a pouco, daqui a um ano, tá tudo fluindo de forma muito maravilhosa. Vai estar melhor que esse ano. Mas ano que vem a gente vai ter que melhorar de novo o processo. Tem que Porque levantar a régua, né? a tecnologia muda, tudo muda, o mercado muda, então a gente vai sempre adaptando. E assim, é muito importante que as pessoas entendam isso. E é um papel gostoso de fazer, mas é difícil. É isso aí. Vocês podem ver, cara, que o Valentim tem bastante entusiasmo quando fala de implementação de processos, de rotinas do dia a dia operacional. Seus olhos chegam a brilhar quando você falam sobre isso. Já deu até um spoiler, né, de qual que vai ser ali mais ou menos a linha de raciocínio do podcast. Mas eu ainda estou muito interessado, cara, de saber o Valentim do começo da carreira. Porque eu entendo que você tem essa paixão toda por esses desafios, né? Mas eu sei que você, com 22 anos, nos primeiros anos de faculdade, não sabia nem que esse mundo existia, vamos dizer assim. Não. E eu queria entender com você, cara, beleza, você tá lá no primeiro emprego seu ainda, como auxiliar de escritório, entrou na faculdade, já era um sonho que você queria. E aí, cara, como é que foi esse período da faculdade? Foi um período que você foi desenvolvendo essa área, que foi criando esse amor? Você foi trocando de emprego para poder se manter e foi aprendendo esses insights que você está trazendo agora aqui? Como que foi esse período de estudo ali pro É, pessoal? a parte né, acadêmica foi muito importante na minha carreira. O que que eu fazia? Eu queria ter esse crescimento. Aí eu volto a dizer, né? Engraçado, mas aí volta no processo, que eu falo, tudo é um processo, né? Uhum, Eu respeitei o meu processo de faculdade e eu fui ficando próximo de pessoas que eu entendia que poderia me agregar. Mas não é pessoas que eu. Não é naquela situação de puxa-saco, né? E sim na situação de curioso mesmo. Sabe? Por exemplo, eu trabalho numa empresa, eu tinha um gestor que era importante pra mim, e eu perguntei pra ele uma vez, falei, o que que você fez pra você chegar até aqui? que legal, que legal. O que que você fez pra chegar até aqui? Que eu quero chegar até aqui. E ele falou comigo, olha, é muito trabalho, muita responsabilidade, mas cargos altos, né, requer muita responsabilidade. Você tá preparado pra isso? Você tem dois caminhos. Se você não tiver preparado, tá tudo bem. Mas se você estiver preparado, você tá no caminho certo. Porque a faculdade, ela te ajuda muito na teoria, muito na teoria. Mas você tem que abraçar a causa, porque tem muito professor que te agrega bastante, né? Tem muito professor que te ajuda bastante. Então, meu Sim. TCC foi muito envolvido nisso, entendeu? Então, assim, eu sempre corria atrás. Eu lia muito livro, eu buscava muito ficar próximo dos meus gestores, entendeu? Eu conseguia. O que eu não sabia de fato, eu lia bastante, né? Eu procurava na internet, o que que eu preciso fazer para poder melhorar um procedimento? O que eu posso fazer para me tornar um gestor de excelência? Então, é muita leitura e muito estudo. A palavra correta é essa, mas estudo em conjunto com a prática, né? Porque encher só baú não resolve nada. Você tem que sustentar aquilo que você fala, né? Então, isso para mim foi importante. O início para mim foi muito importante nisso. Eu sempre me dediquei e o principal, coloquei foco naquilo. Porque quando você põe foco no que você quer, você vai alcançar. Mas não é amanhã, Uhum. é com o tempo. Né? Não tem como você conseguir as coisas da noite pro dia. É um trabalho árduo e eu não tinha nem inteligência emocional e muito menos know-how para poder assumir algo grande. Eu precisava aprender. E nesse meio de caminho eu tomei muita porrada. E eu fui Perfeito. crescendo com isso. Perfeito, perfeito. Ó, até que tem quem tá ouvindo a gente aqui, provavelmente o cara tá ali nos primeiros degraus ainda da área de manutenção, o cara é um técnico, já tem uma faculdade, tá querendo crescer na carreira, mas ainda não conseguiu. E esses caras, eles fogem dos problemas, né? Muitas das vezes. Então, o cara na área de manutenção, né, na área industrial, os caras trabalham de 3 turnos, tem o turno A, o B e o C, é o turno da noite, é o famoso noturno. E geralmente o noturno não necessariamente tem um gestor lá. Geralmente o gestor fica no horário central ou fica nos horários mais durante o dia. E à noite talvez não tenha um gestor. Então o cara quer ir pro turno C para ele ficar longe do gestor. Não quero esse cara enchendo o saco, né? E talvez com essa cabeça dele, ele tá deixando de aprender algumas habilidades que aquele gestor poderia agregar para ele que ia fazer ele sair daquele patamar que ele tá, entendeu? Exatamente. E você fez totalmente ao contrário. Você se aproximou dos seus gestores, né? Você Isso. fez perguntas pra eles, Sim. perguntas que, cara, eu vou te até dar um segredo aqui, um spoiler. Quem tá em níveis altos assim,
adoram contar vantagem, adoram e Sim, contar a história da própria vida. Então, quando você chega pra um cara que tá num nível muito acima do seu e fala assim, cara, como é que você chegou aí? Me dá a dica. Esse cara vai brilhar os olhos. Porque a maioria das pessoas não tem coragem de fazer essa pergunta pra ele. E é um assunto que ele gosta muito de falar, né? Ele fala sobre isso da hora. Nossa, apanhei muito na vida, tive essas dificuldades. é, Então, é uma dica pra você, tá? Se você tiver a oportunidade de conversar isso com o seu gestor, sei lá, você é um coordenador, quer ser gerente, você é um analista, quer ser coordenador, você é um técnico, quer ser um supervisor, chega pra esse cara que já tá na posição que você tá e pergunta pra ele, cara, e aí? Como é que foi sua trajetória? Faça isso que eu tô fazendo aqui, né? Perguntando ao cara como é que foi a trajetória dele. Tenho certeza que ele vai trazer bastantes insights que pode te ajudar. E, melhor ainda, se ele é seu gestor, ele vai trazer insights que corroboram totalmente com o seu dia a dia operacional sim. daquele momento ali. Talvez vai fazer até mais sentido do que você buscar informações aleatórias, né? Exatamente. Eu acho que talvez os profissionais eles ficam com medo, né, de abordar o gestor. Porque o nome já fala, gestor, o cara já fica retraído, dependendo da situação da pessoa. Mas o mais importante é a pessoa querer saber onde ela quer chegar. Ela tem que ter um foco. Eu quero ser gestor. Beleza, não quero ser, eu quero só ser talvez um operacional e tá tudo certo também. A pessoa é importante também para a operação. Sim. Mas não precisa ter receio de falar com o gestor. Porque a carga é tão grande e o cara, às vezes, ele fica tão focado no trabalho que ele talvez não dá o carinho que o profissional quer. Aí o profissional se retrai. Ele fala assim: ah, não vou chegar não, esse cara tá com a cara fechada. E não é isso, né? Tu tem um momento certo. Vai almoçar um dia com ele. Pô, vamos almoçar. Vai um dia, faz assim, um refeitório, alguma coisa assim. Senta do lado dele. Começa a conversar com o cara. Ele vai começar a criar confiança, ele vai te abrir. É o que você pontuou muito bem, dá brilho nos olhos quando o cara conta a história dele. Porque é gratificante você Sim. contar a sua história de tanto. Não é fácil você chegar numa posição que você batalhou para chegar, né? É difícil, é muito trabalho, é muita coisa que você tem que superar. E o principal tem inteligência emocional, porque um cargo de gestão hoje você tem que ter uma inteligência emocional muito grande para você não misturar as coisas, porque você tem uma equipe para gerir, né? E você não pode transmitir isso para sua equipe, porque atrapalha o trabalho, né? Então você tem que ter inteligência emocional. E vou te falar, ninguém nunca está preparado 100% no primeiro cargo de gestão. Ninguém. Você não tá. Você vai começar a preparar com o tempo. Mas o técnico, o principal, você tem que ter. Você tem que ser referência, você tem que ser o cara que é a referência daquela pessoa, né? O cara olha pra você e fala, ó, que cara ali, eu quero seguir ele. Dá brilho nos olhos, né? Você chegar numa posição que você fala assim, não, eu cheguei nessa posição, mas eu me espelhei ao meu gestor. Tem coisa mais gratificante que isso, não. Isso é É. chique demais. Isso é tipo assim, eu tenho cases sobre isso, né? Tipo, é, eu cheguei numa determinada empresa e o cara muito cabisbaixo, o cara muito triste, tava desanimado, né? Então, assim, eu perguntei pra ele, eu falei, o que que tá acontecendo? Que você tá muito triste, você tá cabisbaixo, não sei, né? Eu tô chegando agora, eu quero entender um pouco do seu momento. Aí ele falou, tô desmotivado, tô isso, aquilo, eu fui trabalhando ele. Né? E o cara hoje é um dos melhores funcionários que eu tenho. Caramba. É um case que eu gosto de contar, porque. Mas não foi da noite pro dia também, não. Eu tive que mostrar pra ele que ele era importante pro time. Ele não se achava importante pro time. E ele é importante pro time. Quando todo mundo é importante pro time, não importa a atividade que você tá fazendo, É uma né? engrenagem, né, É cara? a Se um engrenagem. dente tá quebrado ali. Quebrado não funciona, né? E a questão de se espelhar é muito legal. É muito legal mesmo. É importante você ter um norte, porque a gente fica perdido. A verdade é essa. Fala, nossa, o que que eu faço? Mas você ter uma pessoa que você se espelha, que você admira, você vai longe. O céu é o limite. É isso aí. Mas com bastante humildade. Acho que é o primeiro ponto também, né?